Olá pessoal, tudo bem? Professor Macivaldo, Besourão está na área e aí a gente vai dar hoje continuidade ao nosso sistema circulatório. Na aula passada nós conversamos um pouco sobre o coração, esse órgão maravilhoso, musculoso, forte, resistente, oco, revestido pelo pericárdio. Tá? E ali na sua parte interna pelo endocárdio. Então a gente viu a funcionalidade das 4 cavidades do coração humano, tá? Onde eu tenho 2 átrios, 2 ventrículos, e esse átrio faz a conexão com o ventrículo, tá? De uma forma maravilhosa, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? A gente tem aí o coração dividido, direito e esquerdo, e o sangue não se mistura, tá? É uma coisa maravilhosa, entendeu? Então você vê, o sangue vem do nosso organismo, do corpo. Quando eu falo corpo, tá? Eu estou falando em órgãos, em sistemas, em tecidos, em células. Então esse sangue vem dessa estrutura cheio de gás carbônico e entra no ato direito do coração, tá? Só uma observação: todo o sangue só entra no coração pelos átrios, tá? Então nesse caso o sangue vem do corpo, entra pelo átrio direito, é lançado no ventrículo direito, e aí o que acontece? Esse ventrículo lança o sangue do coração para os pulmões, para que haja a troca gasosa, que nós chamamos de hematose. Olha só, eu estou levando o sangue para o pulmão cheio de gás carbônico, que vai sair do meu corpo pela expiração e vai entrar gás oxigênio, tá certo? Então o sangue era antes cheio de gás carbônico, pelo processo de respiração, de inspiração, vai ficar cheio de gás oxigênio. Porém, ele volta ao coração, dessa vez pelo lado esquerdo, pelo átrio esquerdo, tá? Do coração. Então, veja só, nós podemos até dividir essa circulação em 2 processos: o processo de circulação pulmonar, que é o sangue que é do coração para os pulmões, e dos pulmões para o coração, tá? Então nós temos aí uma circulação pulmonar, tá certo? Quando esse sangue volta dos pulmões, rico em gás oxigênio, ele entra pelo lado esquerdo, mais precisamente pelo átrio esquerdo, tá? E é levado ao ventrículo esquerdo. O ventrículo é contraído e ele é lançado para o nosso corpo, de volta, tá? Para os tecidos, para as células, para os órgãos e para os sistemas. No início eu falei que ele vem primeiro, tá, do corpo, entra no coração, vai ao pulmão, volta ao coração, rico em gás e oxigênio, e agora é lançado dentro de uma circulação mais sistêmica, tá certo? Que é o nosso corpo. Muito bem, então esse é o nosso coração. Agora, o sangue que faz todo o processo de transporte, na verdade o coração funciona como uma bomba para impulsionar, para levar o sangue ao corpo, tá? Então o sangue, ele é que de fato transporta as substâncias, tá? Então essa é a principal função do coração, é transportar as substâncias dentro desse líquido, dentro desse tecido líquido que é o sangue. Muito bem, e o nosso sangue, eu não sei se já teve a oportunidade e a curiosidade de perceber que num laboratório você vai tirar sangue, tá? A pessoa tira o seu sangue, vermelhinho, maravilhoso, uma seringa de 10 ml ali, de 20 ml, e aí coloca dentro de um tubo de ensaio, tá? Nesse tubo de ensaio, o sangue, tá? Se ele ficar ali um bom tempo, ele vai sedimentar, a parte vermelha vai descer dentro do tubo, e eu vou diferenciar uma parte vermelha e uma parte branca, tá? Se eu estou no laboratório, o que é que eu faço? Eu coloco numa centrífuga e vou centrifugar o sangue, que é mais rápido. Ali são 4.000 voltas em 1 minuto, você tem ali um sangue centrifugado, ou seja, a parte vermelha desce mais rapidamente.
Muito bem, então você vai perceber que no tubo de ensaio eu tenho ali uma parte branca e uma parte vermelha, tá? Aqui eu vou chamar a parte branca de plasma ou soro e a parte vermelha vou chamar de elementos figurados ou elementos celulares, tá? Por que essa diferença, essa diferenciação? Na parte branca, ele é, eu chamo do plasma, ele é formado basicamente por água, mais de 90% do plasma é água, tá? Lembre-se que H2O, água pura, tá certo? Então o plasma é formado basicamente por 90 a 93% de água, tá? Também no plasma nós temos as proteínas, cerca de 7% do sangue, tá? Do plasma sanguíneo, ele é proteína. Essas proteínas vão atuar aonde? Ali na coagulação, tá? Do sangue, tá certo? Então as proteínas vão atuar de forma maravilhosa, tá certo? Ali, principalmente na questão da coagulação sanguínea, as proteínas, tá certo? E nós temos cerca de 2% de excretas, de açúcares, de aminoácidos, tá certo? Então essa é a conjuntura do sangue na parte do plasma, a parte branca, tá? Vou repetir, mais de 90% do sangue é água. A parte branca equivale a 55% do volume total do sangue, tá? Nós temos em torno de 55% do total do sangue é o plasma, tá? Lembrando que esse plasma é rico em água, tá? Com boa quantidade de proteínas, tá certo? Com muito aminoácido, carboidrato ali dentro, tá certo? E também nós temos as excretas que formam esse plasma, tá certo? Na parte vermelha nós temos 3 células importantíssimas, que primeiro é a célula eritrócito, ou mais popularmente chamado de hemácia ou globo vermelho. Na parte vermelha, tá? Que equivale a 45% do sangue, nós temos as células, as 3 principais células do sangue, que são as hemácias, eritrócito ou globo vermelho. Nós temos os leucócitos que são células brancas, tá? Por isso o nome leuco, branco, cito células brancas, e nós temos as plaquetas. E qual é a função de cada uma dessas células do sangue? Primeiro, tá certo? A hemácia ou globo vermelho, ela tem uma função importante na transposição dos gases, no transporte dos gases, tá certo? Então, a hemácia é quem tem esse papel de trazer gás, oxigênio para as células e levar o gás carbônico. Para isso, as hemácias contêm uma importante proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina que vai colar no gás oxigênio e vai transportar o gás oxigênio dos alvéolos pulmonares até as nossas células, tá? E tirando o gás carbônico da célula, levando até os alvéolos para ser eliminado na expiração. Muito bem, então o globo vermelho tem essa função maravilhosa, tá? De fazer esse transporte dos gases. Ele dura, a hemácia, ela dura cerca de 120 dias no seu organismo. Ela é utilizada, tá? Ela é utilizada de forma eficaz durante 3 a 4 meses no seu organismo. Depois ela é substituída, tá certo? E essa substituição acontece aonde? Na medula óssea, ali naquela medula dentro do osso, os ossos longos, tá? Na epífise dos ossos nós temos ali um tecido medular que promove a produção de hemácias. Então a cada 3, 4 meses, cerca de 120 dias, as hemácias são substituídas. Tranquilo? Então essa é uma informação importante, tá? A outra célula que nós vamos falar de forma mais rapidamente são os leucócitos. Os leucócitos, nós falamos o que significa leucócito, quer dizer, células brancas. Tem uma função importante na defesa do organismo, tá?
Quando o nosso corpo está sendo acometido de uma invasão microscópica de seres, agentes microscópicos, patogênicos, aí a gente vai entrar em ação quem? Os glóbulos brancos, os leucócitos, mais precisamente os macrófagos, tá? Os linfócitos. Então são células que são especializadas em defender o seu organismo, o meu organismo, o nosso organismo, tá? Na produção de anticorpos ou na fagocitose, tá? Que ele vai literalmente matar e comer o micro-organismo, tá certo? Essa é a função dos leucócitos, defender o nosso organismo, beleza? E aí a terceira célula que vamos falar agora são as plaquetas, que são fragmentos de células. As plaquetas têm uma importância tremenda, principalmente na coagulação sanguínea. Quando você leva um corte, por exemplo, ali você vai observar que por pouco tempo, 2, 3 minutos, o sangue pode começar a coagular. Claro, estou falando em corte pequeno, tá certo? Então vai haver ali vai estagnar aquele sangramento. E quem faz isso, essa estagnação do sangramento? As plaquetas. As plaquetas são responsáveis por fazer esse papel de ajudar na coagulação sanguínea, para fechar aquele ferimento e aí trazer estancar aquela pequena hemorragia. Claro, num aspecto de uma lesão maior, você tem que procurar um hospital, claro, se for preciso, ali dar uns pontinhos, né? Aquela famosa sutura, tá certo? Ali na sua pele. Mas, basicamente, os leucócitos na defesa, as hemácias no transporte dos gases e as plaquetas no auxílio da coagulação do sangue em caso de hemorragia. Tá certo? Então, esse é o nosso sangue, duas partes, parte branca e a parte vermelha. Parte branca, plasma, 55% do sangue. A parte vermelha, ou os elementos celulares, 45% do sangue. Tá? Na parte branca tem ali os aminoácidos, as proteínas e tem bastante água. Na parte vermelha, as três principais células: célula hemácia, o globo vermelho, o leucócito, o globo branco e as plaquetas. Beleza? Então, para a gente encerrar essa aula, tá? Nós vamos lembrar aqui dos vasos sanguíneos. Nós temos aí, cerca de 4 vasos sanguíneos. Se eu disser 2, você vai me perdoar, porque eu tenho artérias e arteríolas. A artéria é um vaso importante e que carrega muito sangue oxigenado, tá? Tranquilo? As veias carregam sangue com muito gás carbônico, tá certo? Mas nós temos aí os capilares, tá certo? Que são as arteríolas e as vênulas, tá certo? Tranquilo? Então nós temos aí uma rede muito bem articulada, uma circulação completa, fechada, tá certo? E que o sangue não se mistura. Sangue arterial, rico em oxigênio, não se mistura com sangue venoso, rico em gás carbônico, tá bom? Então fica aí nossa aula de hoje, tá certo? Sobre o sangue, tá bom? Até a próxima, se Deus assim permitir. O Besourão foi e partiu.